Você sabia que por trás das poderosas muralhas do Vaticano se escondem segredos que podem mudar a nossa visão sobre o cristianismo? Este é o menor país do mundo, com apenas 80 hectares, que guarda um arquivo que milhões de pesquisadores sonham em descobrir. Em seus depósitos secretos, há documentos datados do primeiro século de nossa era, que podem revelar os eventos reais por trás das histórias bíblicas mais conhecidas. Por exemplo, em um dos arquivos, há uma carta do Papa Gregório VII, escrita em 1077, onde ele menciona hereges que se opõem à Igreja Católica. E o mais interessante, apenas 30% desses documentos foram abertos ao público, e você mal pode imaginar quais outras verdades ainda podem estar escondidas entre milhares de páginas. Você já se perguntou como esses documentos podem influenciar a sociedade moderna? Existe uma teoria segundo a qual o Vaticano tem uma conexão secreta com a Biblioteca de Alexandria, uma das bibliotecas mais conhecidas do mundo antigo. Imagine, no momento em que a biblioteca foi destruída, a lenda diz que uma parte dos manuscritos únicos foi salva e secretamente transportada para os arquivos do Vaticano. Quem poderia ter sido tão corajoso ou astuto para executar esse plano arriscado? Pesquisadores sugerem que altos clérigos, cientes do valor do conhecimento armazenado na biblioteca, poderiam ter organizado o salvamento desses manuscritos. Alguns deles até afirmam que no Vaticano existe uma coleção oculta de manuscritos, onde se encontram obras de filósofos, cientistas e escritores que aparentemente foram perdidos para sempre. Por exemplo, o famoso filósofo grego Aristóteles escrevia sobre suas obras, que poderiam fazer parte dessa coleção perdida, e se realmente tivessem sido preservadas, poderíamos ver as ideias e pensamentos que influenciaram o desenvolvimento da filosofia ocidental. Mas isso ainda não é o mais estranho. Segundo os boatos, entre esses manuscritos, há textos que contêm previsões sobre o futuro, o que só aumenta o mistério. Os arquivos do Vaticano acessíveis a poucos continuam sendo um enigma e apenas alguns tiveram a oportunidade de explorá-los. Nesse contexto, vale mencionar também o texto misterioso, conhecido como o Livro da Perda, que poderia conter as chaves para entender o conhecimento perdido. Mas o que é ainda mais surpreendente? Em alguns manuscritos são mencionados rituais e cerimônias secretas que eram realizados na antiguidade e informações sobre eles poderiam mudar nossa compreensão da Igreja cristã primitiva. E agora, imagine se esses manuscritos realmente existissem e contivessem receitas ou métodos de tratamento usados na antiguidade. Especialistas em textos antigos acreditam que seu conteúdo poderia revolucionar nosso entendimento da medicina da época. Estudando esses manuscritos, podemos abrir portas para conhecimentos que foram perdidos para sempre, e isso só destaca a importância de preservar a informação histórica. No entanto, até hoje, permanece em aberto a questão: o que realmente os arquivos do Vaticano escondem? Segundo diferentes estimativas, neles há mais de 30 quilômetros de documentos, e apenas uma pequena parte deles está disponível para estudo. Isso cria um filtro poderoso para essa informação, que pode ser acessível apenas a poucos. Cada página pode conter tesouros capazes de mudar nossa compreensão da história antiga, e esse conhecimento pode estar a apenas um rolo de distância de nós. O desaparecimento dos documentos do Concílio de Nicéia, ocorrido no ano 325, está envolto em um mistério que intriga historiadores e teólogos há séculos.
Nesse concílio, que reuniu mais de 300 bispos, foi estabelecida a base do ensino cristão, e foi ali que foram desenvolvidos os principais dogmas, como a doutrina da Trindade. No entanto, há um enigma. Nenhum dos protocolos originais foi preservado. Como é possível que documentos tão importantes, que poderiam ter influenciado o curso da história, tenham desaparecido? Alguns pesquisadores sugerem que isso pode ter sido resultado de intrigas políticas da época, pois o Concílio de Nicéia ocorreu em meio a conflitos entre diferentes correntes cristãs. Imagine a situação. Bispos representando diferentes doutrinas começam a discutir, e alguém pode ter decidido que certas decisões não deveriam chegar ao conhecimento público. Isso cria o terreno ideal para diversas teorias da conspiração. E se esses documentos perdidos contivessem ensinamentos secretos que poderiam mudar nossa compreensão do cristianismo? Por exemplo, segundo uma versão, os documentos poderiam mencionar visões alternativas sobre a natureza de Cristo, que contradizem os ensinos ortodoxos. Mas isso não é tudo. Existem especulações de que alguns bispos poderiam ter silenciado certas decisões para manter suas posições e influência na Igreja. Como resultado desse desaparecimento, surgiram diversas interpretações e conjecturas sobre o que realmente aconteceu no concílio. Alguns pesquisadores apontam que a ausência desses documentos permitiu que diferentes correntes cristãs se desenvolvessem por seus próprios caminhos, pois cada uma pode interpretar os eventos do Concílio de Nicéia à sua maneira. E agora, o mais surpreendente. Nos últimos anos foram encontrados fragmentos de textos que podem ser partes dos documentos perdidos, e seu conteúdo causa novos debates entre historiadores e teólogos. Um desses fragmentos é um texto que, segundo alguns especialistas, pode conter ensinamentos alternativos sobre Deus e Cristo, completamente diferentes dos tradicionais. Você pode imaginar o impacto de encontrar um documento que possa mudar tudo o que sabemos sobre o cristianismo? Essa descoberta destaca a importância de continuar a busca e a pesquisa, pois cada nova descoberta pode ser a chave para desvendar essa antiga mistério. Os manuscritos do Mar Morto guardam muitos mistérios que ainda hoje intrigam os estudiosos. Imagine, esses manuscritos contêm textos que poderiam reescrever a história do cristianismo primitivo. Mais de 700 manuscritos foram encontrados nas décadas de 1940, mas alguns deles desapareceram e nunca foram apresentados ao público em geral. Você sabia? Os estudiosos afirmam que o Vaticano possui os textos mais controversos que poderiam mudar nossa compreensão da vida de Jesus Cristo e de seus seguidores. Alguns desses documentos, segundo rumores, poderiam conter versões alternativas dos eventos que conhecemos do Novo Testamento. Isso gera suspeitas. Por que esses textos não estão disponíveis para estudo? Muitas teorias de conspiração afirmam que poderosas estruturas ocultam informações que poderiam abalar os fundamentos do cristianismo tradicional. Fontes paralelas relatam que entre esses documentos há textos que contêm doutrinas não incluídas nos evangelhos canônicos. Se você pensava que todos os manuscritos foram encontrados, aqui vai mais um fato surpreendente. Alguns estudiosos acreditam que o Vaticano possui manuscritos que ainda não foram revelados. Esses manuscritos, possivelmente, contêm doutrinas que colocam em dúvida a natureza divina de Cristo. Imagine encontrar menções sobre sua vida que nunca foram conhecidas. E agora, o mais interessante. No século XXI, o Vaticano anunciou a criação de uma comissão especial para estudar e, possivelmente,
revelar esses documentos. Mas, por enquanto, eles continuam em segredo. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Alguns estudiosos sugerem que exatamente esses textos poderiam responder à pergunta sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo. Entre os manuscritos supostos, há menções sobre mulheres que poderiam desafiar a visão tradicional de que o cristianismo é um movimento exclusivamente masculino. Essa descoberta poderia mudar nossa percepção da história, mas o Vaticano continua mantendo esses manuscritos sob chave. 80 anos de pesquisa não deram uma resposta clara sobre o que o Vaticano realmente esconde. O que você acha que ainda pode ser encontrado entre esses manuscritos? A estrela de Belém, mencionada no Evangelho, continua sendo uma das mais enigmáticas anomalias astronômicas na história da humanidade. Você sabia que muitos astrônomos e pesquisadores ao longo dos séculos apresentaram hipóteses sobre sua natureza? Uma das versões mais populares é a de que se tratava de um raro alinhamento planetário, como a aproximação de Júpiter e Saturno, ocorrida no ano de 1866 a.C. Essa configuração astronômica cria uma luz brilhante no céu noturno e poderia ser interpretada como um sinal ou presságio. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas afirmam que a estrela de Belém poderia ter sido uma cometa ou até mesmo uma supernova, cujo brilho era tão intenso que poderia ser visto a muitos quilômetros de distância. E aqui é que começa o verdadeiro mistério. Existem documentos que podem estar arquivados no Vaticano e que contêm registros científicos sobre fenômenos celestes observados na época. Por exemplo, os astrônomos chineses do 9º século a.C. registraram a aparição de uma cometa brilhante que poderia coincidir com os tempos descritos no Evangelho. Mas o que é ainda mais surpreendente? Em alguns manuscritos medievais há menções de uma estrela que se move, o que pode indicar um objeto que não apenas brilhava, mas também se movia pelo céu. Esses registros podem lançar luz sobre o que realmente aconteceu naquela noite em que Cristo nasceu. Mas no Vaticano, onde estão guardados milhares de textos antigos, pode haver ainda mais evidências surpreendentes que poderiam confirmar ou refutar essas teorias. Por exemplo, existe uma lenda de que, em uma das bibliotecas perdidas do Vaticano, estão guardadas tabelas astronômicas criadas por monges que registravam fenômenos celestes no contexto de eventos religiosos. Estudos mostram que, na época, os astrônomos viam eventos celestes como sinais, o que adiciona mais uma camada ao entendimento da estrela de Belém. Pesquisas científicas e tratados teológicos podem dar novas respostas a essa pergunta assim que se tornarem acessíveis. Imagine só se esses documentos confirmarem que a estrela que os magos procuravam não era apenas um mito, mas um objeto celeste real que poderia ser observado. Os astrônomos estão certos de que essas pesquisas podem mudar nossa percepção tanto da astronomia quanto da religião. Dados científicos sobre fenômenos celestes descritos em registros antigos podem indicar eventos históricos que influenciaram a formação das religiões mundiais. Essa descoberta pode ser a chave para entender como a astronomia e a fé se entrelaçam na história da humanidade. O Santo Graal, um símbolo que atrai a atenção de buscadores de aventuras e historiadores ao longo dos séculos. Mas você sabia que existem muitas teorias sobre sua guarda no coração do Vaticano? Imagine que, sob o Palácio Apostólico, em profundas e misteriosas catacumbas, pode estar o verdadeiro Graal, um cálice que, segundo se acredita, possui um poder incrível e a capacidade
de curar. Pesquisadores afirmam que sob o prédio existem depósitos secretos, dos quais apenas os escolhidos têm conhecimento. Um fato chocante. Ao longo de muitos séculos, alguns papas e cardeais poderiam ter realizado experimentos e rituais secretos utilizando essa relíquia. Uma das teorias mais populares é a de que o Graal foi escondido dos olhos do mundo comum após a queda do Império Romano, para protegê-lo daqueles que poderiam abusar de seu poder. Mas isso não é o mais estranho. De acordo com as lendas, Jesus Cristo mesmo usou o Graal durante a última ceia e exatamente nesse cálice pode ter havido o sangue do Salvador. E agora imagine que isso não é apenas uma lenda, mas uma realidade que é meticulosamente guardada. Na Idade Média, muitos cavaleiros e ordens, como os Cavaleiros da Távola Redonda, procuravam o Graal, acreditando que o artefato encontrado traria uma bênção divina. Mas o que é mais interessante é que no Vaticano realmente existem arquivos secretos que, segundo rumores, contêm muitos documentos que confirmam a ligação da Igreja com essa relíquia misteriosa. No século XX, o Papa Pio X até mesmo iniciou uma investigação para descobrir se havia alguma relação entre o Graal e sua localização. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns dizem que esses arquivos não contêm apenas textos, mas também artefatos físicos relacionados ao Graal. Pesquisadores levantaram a questão de que talvez no Vaticano exista até mesmo um mapa indicando o local do verdadeiro Graal. Mas isso não é tudo, pois recentemente arqueólogos encontraram sob o Palácio Apostólico restos que, segundo se acredita, podem estar relacionados a rituais cristãos primitivos relacionados ao Graal. O que é surpreendente é que alguns cientistas sugerem que essas descobertas podem fazer parte de um grande plano para restaurar a conexão com essa relíquia antiga. E o que é ainda mais chocante? De acordo com uma versão, o verdadeiro Graal pode não ser nada mais do que um dos antigos textos que contém segredos capazes de mudar nosso entendimento da história. Esse texto, possivelmente, poderia revelar muitas das verdades que estão ocultas de nós. Portanto, o mistério do Santo Graal continua a fascinar e quem sabe quais descobertas nos aguardam no futuro. O local secreto do Arca da Aliança é um mistério que intriga historiadores e buscadores de aventuras há séculos. Imagine, dentro do Arca, feito de acácia e coberto de ouro, estavam as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e ele era considerado um artefato sagrado, dado por Deus em pessoa. Após a destruição do primeiro templo em Jerusalém, no século VI a.C., o Arca desapareceu e seu paradeiro ainda é desconhecido até hoje. No entanto, há uma teoria de que ele pode estar escondido em um dos locais mais bem guardados do mundo, o Vaticano. Por que o Vaticano manteria o segredo do Arca? Alguns pesquisadores acreditam que o papado conhece o verdadeiro paradeiro da relíquia, mas o mantém em segredo por razões de poder e controle. A Biblioteca Vaticana, uma das mais extensas e misteriosas do mundo, contém muitos textos e documentos antigos que podem esclarecer esse mistério. Por exemplo, em um manuscrito datado do século XVIII, menciona-se um arquivo secreto onde poderiam estar informações sobre o Arca. E agora, imagine que nesse arquivo há um mapa indicando seu paradeiro. Além disso, na Etiópia existe uma lenda de que o Arca foi levada para a cidade de Aksum, onde supostamente é guardada por uma ordem de monges. Mas qual é a probabilidade de que duas organizações tão poderosas quanto o Vaticano e a Igreja Etíope realmente saibam onde está o Arca?
E é aqui que a coisa realmente se torna emocionante. No século XX, foram feitas descobertas arqueológicas que confirmam que na Etiópia são guardados artefatos relacionados ao Arca, e até mesmo se afirma que alguns deles têm raízes bíblicas. E o que é ainda mais surpreendente? O Vaticano enviou várias expedições à Etiópia, o que alimenta os boatos sobre seu interesse pelo Arca da Aliança. Mas isso não é tudo. No arquivo do Vaticano foram registrados documentos que sugerem que antigas relíquias foram objeto de negociações comerciais com outros países. Assim, o Arca da Aliança provavelmente não só se tornou um símbolo de fé, mas também um objeto de manipulação política. Alguns pesquisadores afirmam que seu verdadeiro paradeiro pode estar relacionado com as catacumbas subterrâneas de Roma, que se estendem por muitos quilômetros sob a terra. De acordo com alguns dados, essas catacumbas contêm muitas salas e túneis secretos que poderiam servir como um esconderijo ideal para o Arca. Você não acredita? No século XXI, foram registrados até mesmo testemunhos de descobertas incomuns nessas catacumbas, que poderiam indicar a presença do Arca. A intriga aumenta, e cada novo fato faz com que nos perguntemos se algo realmente está escondido de nossos olhos. O Evangelho de Judas não é apenas um texto antigo, mas uma chave para entender uma das figuras mais controversiais do cristianismo. Imagine que nesse Evangelho, Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, é retratado não como um vilão, mas como alguém que executa um plano divino. Nesse texto, ele fala sobre o fato de que suas ações foram predestinadas e que o verdadeiro conhecimento sobre Jesus está disponível apenas para poucos. Você não vai acreditar, mas o Vaticano negou a autenticidade desse evangelho por muitos anos, considerando-o um documento herético que ameaçava os fundamentos da fé cristã. Estudos mostram que esse evangelho foi escrito no 3º século de nossa era e representa um ensino gnóstico que contraria as visões tradicionais cristãs. E agora, o mais surpreendente. No ano 2000, o mundo viu a versão completa do texto encontrado no Egito, na metade do século XX, e essa descoberta mudou nossa compreensão do cristianismo primitivo. E o que é ainda mais chocante? Nesse evangelho, Judas afirma que Jesus não era um homem comum, mas um ser superior que veio à Terra para dar aos humanos o verdadeiro conhecimento sobre Deus. Essas ideias eram tão radicais que os líderes eclesiásticos da época não podiam aceitá-las. Mas isso não é tudo. No Evangelho de Judas são mencionados conhecimentos secretos que supostamente foram perdidos, e esses conhecimentos podem levar ao entendimento não apenas do que aconteceu no passado, mas também do que pode acontecer no futuro. Por exemplo, há especulações de que esse texto pode conter indicações sobre outros evangelhos perdidos que poderiam mudar nossa compreensão do cristianismo primitivo. Além disso, no texto encontram-se referências a símbolos e rituais secretos que os gnósticos usavam para alcançar a iluminação. E agora, imagine, se as versões autênticas desses textos gnósticos forem encontradas algum dia, isso pode transformar nossa compreensão da religião e da história. Pesquisadores continuam a estudar esse texto, e cada nova descoberta abre novos horizontes para o entendimento das antigas doutrinas. Por exemplo, no século XXI, foram feitas descobertas que indicam a existência de outros grupos gnósticos que também poderiam ter suas próprias versões do Evangelho de Judas. Mas o que é ainda mais intrigante é que alguns fragmentos desse Evangelho ainda permanecem não decifrados e são guardados em arquivos fechados. Isso nos deixa com a pergunta: quais outras verdades estão escondidas nos textos antigos
e quais segredos ainda podem ser revelados. Existem manuscritos apócrifos não publicados que podem mudar nossa visão sobre os antigos contatos com entidades celestiais. Por exemplo, a versão completa do livro de Enoque, encontrada na Etiópia e datada aproximadamente do 2º século a.C., contém descrições surpreendentes de anjos e seu intercâmbio com os humanos. Mas o que realmente impressiona é que nessa versão fala-se sobre como as entidades celestiais ensinaram aos humanos diversos conhecimentos, desde astronomia até magia. Imagine que as antigas civilizações pudessem ter acesso a informações que hoje nos parecem fantásticas. O livro descreve como Enoque, um justo de sua época, foi elevado aos céus e encontrou líderes de outros mundos. Não são apenas metáforas, mas verdadeiros testemunhos de seus intercâmbios. Mas isso não é tudo. Em alguns trechos, menciona-se os carros celestiais que falam alto, que podem ser interpretados como descrições antigas de veículos voadores. Sabia que, em alguns desses textos, até se menciona que as entidades celestiais preveram catástrofes que realmente ocorreram na Terra? Essas previsões, registradas no livro de Enoque, levantam muitas questões sobre como e por que esses conhecimentos foram transmitidos à humanidade. É importante entender que o livro de Enoque não é o único. Existem muitos outros apócrifos que ainda estão fechados para o público em geral. Por exemplo, no livro de Adão e Eva, descrevem-se encontros com anjos e outros milagres que poderiam ser a chave para entender o intercâmbio entre entidades celestiais e terrestres. E você sabia que alguns pesquisadores acreditam que esses manuscritos podem conter menções a antigas tecnologias que ainda não conseguimos entender? Imagine se isso for verdade. Conhecimentos que poderiam mudar radicalmente nossa visão da história da humanidade ainda estão nas sombras. E o que é mais intrigante é que muitos desses manuscritos ainda estão em coleções particulares e não estão disponíveis para pesquisa científica. Alguns especialistas até sugerem que, no futuro, possam ser descobertos novos fragmentos que revelarão ainda mais mistérios sobre as entidades celestiais e sua influência em nossa civilização. Por exemplo, em uma dessas coleções guardadas na Biblioteca do Vaticano, existem registros que podem ser interpretações modernas de textos antigos. Talvez isso seja apenas o começo de uma série de descobertas que abalarão os fundamentos de nossa história. Mas, até agora, ainda resta a pergunta: quais segredos ainda podem estar escondidos nesses manuscritos não revelados? Existem aproximadamente 35 evangelhos que não foram incluídos na Bíblia canônica, e seu conteúdo, às vezes, é chocante. Você sabia que um desses evangelhos, escrito no 1º século da era cristã, afirma que Jesus poderia falar com os mortos? Este é o Evangelho de Tomé, que contém mais de 118 ditos atribuídos a Jesus e é considerado que ele revela uma visão completamente diferente de seu ensino. Mas isso não é o mais estranho. Esses textos contêm ideias sobre o princípio divino feminino, que iam contra as visões patriarcais da Igreja primitiva. Surge a pergunta: por que esses revelações foram rejeitados? No 5º século da era cristã, quando a Igreja estava formando o cânon, muitos desses textos eram considerados hereges, porque não correspondiam aos dogmas dominantes. Por exemplo, no Evangelho de Maria Madalena, descoberto em 1896, conta-se que Maria recebia revelações de Jesus, o que causava insatisfação aos apóstolos, que viam nisso uma ameaça à sua autoridade.
Mas espere, ainda não é tudo. Existe também o Evangelho de Judas, onde Jesus alerta Judas sobre seu papel de traidor, representando-o de uma maneira completamente diferente, como o único que realmente compreendia seu ensino. Esse evangelho foi escrito na metade do segundo século e por muito tempo foi considerado perdido. E o que é ainda mais chocante? Esses textos falam sobre o conhecimento e a verdadeira compreensão que vem não da obediência cega às regras, mas da experiência pessoal e da iluminação interna. Isso nos faz perguntar: o que mais esses textos poderiam conter se tivessem sido incluídos no cânon oficial? Alguns deles, como o Evangelho de Nicodemos, descrevem eventos entre a crucificação e a ressurreição de Jesus, incluindo seu diálogo com Pilatos e até mesmo sua jornada ao inferno. E aqui começa o verdadeiramente absurdo. Em um dos fragmentos, menciona-se que Jesus desce ao inferno para libertar as almas dos justos, o que põe em questão as tradições tradicionais sobre a vida após a morte. Esses textos não apenas desafiam os dogmas estabelecidos, mas também abrem novos horizontes para a compreensão da espiritualidade e da divindade. Você acha que o que aconteceria se esses evangelhos fossem incluídos na Bíblia? Talvez neles esteja a resposta para muitas perguntas sobre a vida de Jesus, sobre como entendemos sua mensagem e como ela nos influencia hoje. É interessante quantos outros tesouros podem estar escondidos nos arquivos, esperando o seu momento. Entre as descobertas arqueológicas relacionadas com Maria Madalena, destacam-se os textos que podem alterar nossa visão sobre seu papel na vida de Jesus. Em alguns evangelhos, ela é apresentada não apenas como uma seguidora, mas como uma figura central, com conhecimentos e compreensão que poderiam até rivalizar com os apóstolos. Essa mulher misteriosa, segundo algumas fontes, poderia ter sido não apenas sua companheira próxima, mas também sua mentora espiritual. Sabe que, nos apócrifos, como o Evangelho de Maria, há menções de diálogos entre ela e os apóstolos, onde ela explica o ensino de Jesus? Não são apenas conversas. Nesse texto, ela revela ideias filosóficas profundas que ainda são objeto de debates entre teólogos. E aqui começa o verdadeiro mistério. No Vaticano, guardam-se documentos antigos que poderiam confirmar essas histórias. Os arquivos do Vaticano, possivelmente, contêm cartas que revelam as ligações entre Maria e as primeiras comunidades cristãs. Essas cartas poderiam mudar nossa interpretação de seu papel e nos levar a entender por que ela era tão importante. Mas isso ainda não é o mais estranho. Existem teorias de que alguns desses documentos poderiam ter sido intencionalmente escondidos para evitar o crescimento de sua influência no cristianismo. A descoberta mais chocante é a de fragmentos de papiros, encontrados no início do século XX, onde se menciona que Jesus confiava a Maria conhecimentos secretos. Afirmações como essas colocam em dúvida as visões tradicionais sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo, destacando que Maria poderia ter sido não apenas uma discípula, mas também a principal portadora do ensino de Cristo. Imagine se esses documentos fossem divulgados. Como isso mudaria nossa percepção da fé cristã? E o mais surpreendente é que nesses arquivos podem estar não apenas cartas, mas também sermões que poderiam oferecer uma nova perspectiva sobre como Jesus via seus discípulos e, possivelmente, até mesmo sobre o que ele realmente pensava sobre Maria Madalena. O local de sepultamento do apóstolo Pedro ainda está envolto em mistério.
A sepultura oficial sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano, é considerada seu último refúgio, mas alguns pesquisadores questionam sua autenticidade. Imagine estar no coração do mundo católico, em um lugar que pode não ser o que parece. Uma das teorias mais chocantes afirma que os verdadeiros restos de Pedro poderiam ter sido enterrados em outro lugar, diferente do que se presume. No século passado, arqueólogos realizaram escavações sob a basílica e encontraram muitas sepulturas, mas apenas após décadas de pesquisa, os cientistas concluíram que entre os restos encontrados realmente poderiam estar os de Pedro, embora isso não seja definitivo. Por exemplo, em 2000, pesquisadores descobriram uma inscrição única em grego que diz "Para Pedro", e isso causou um verdadeiro alvoroço na comunidade científica. Mas, se você acha que isso é tudo, prepare-se para um verdadeiro surpresa. Na verdade, sob a basílica, há um complexo de catacumbas antigas, e apenas uma delas pode conter a sepultura verdadeira do apóstolo. Intrigante, não é? E então, no início do século XXI, um novo grupo de arqueólogos começou grandes escavações, investigando a estrutura dos subterrâneos. Eles usaram tecnologias modernas, como o escaneamento de 13 dimensões, para criar um modelo preciso das catacumbas. Sabia que, nessas catacumbas, foram encontradas pinturas que podem estar relacionadas a rituais cristãos primitivos? Algumas delas retratam cenas que poderiam estar ligadas à vida de Pedro, mas seu verdadeiro significado ainda não foi revelado. Existe uma hipótese de que, além dos restos, essas catacumbas possam conter artefatos relacionados ao apóstolo, que poderiam lançar luz sobre sua vida e serviço. E aqui começa o verdadeiro mistério. Arqueólogos também encontraram vários sepultamentos que poderiam pertencer a outros cristãos primitivos, o que faz refletir sobre como os santos eram guardados e venerados naqueles tempos. Alguns desses sepultamentos têm símbolos incomuns que podem indicar rituais ou práticas secretas das quais nem sequer suspeitamos. Mas isso não é tudo. Pesquisadores começaram a coletar amostras genéticas dos restos para determinar se eles realmente pertencem a Pedro ou a outros santos. Paralelamente, pesquisas arquivísticas revelaram que, na Idade Média, existiam numerosas lendas sobre o paradeiro dos restos de Pedro, e elas poderiam indicar que seu corpo foi transferido para outro lugar quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Quanto à própria basílica, sua construção começou no século XVI, e desde então houve debates sobre o local exato da sepultura do apóstolo. E o que é ainda mais chocante? Dentro da basílica há uma cripta especial onde estão guardados os restos de muitos papas romanos, mas nem todos foram encontrados no estado esperado. Alguns deles, segundo informações, foram parcialmente destruídos ou transferidos, adicionando mais mistérios a essa história. Então, se você algum dia visitar o Vaticano, saiba, sob seus pés podem estar escondidas verdades que ainda esperam ser reveladas. Debaixo da Basílica de São Pedro, no coração do Vaticano, existe uma câmara misteriosa, sobre a qual circulam lendas entre estudiosos e arqueólogos. Esta sala secreta, frequentemente chamada de Sepultura de São Pedro, pode esconder não apenas os restos de um dos santos mais venerados, mas também relíquias inestimáveis do cristianismo primitivo. Imagine, o local onde a basílica está situada já foi palco de festas romanas, e sob seus alicerces estão ocultas a segredos que o mundo talvez nunca veja.
No centro dessa câmara, segundo as lendas, estão os ossos que poderiam pertencer a Pedro, um dos 12 apóstolos. Este descobrimento seria um verdadeiro terremoto para a ciência e a religião, pois seus restos poderiam confirmar a ligação entre o apóstolo e o papado, que dura quase 2000 anos. Mas isso não é tudo. Segundo os estudos, na câmara também poderiam estar manuscritos antigos e relíquias que iluminam os rituais e práticas do cristianismo primitivo. 80 anos atrás, em 1941, arqueólogos começaram a escavar sob a basílica e logo encontraram fragmentos de mosaico e inscrições em latim que indicam a presença de objetos rituais. Mas o que mais pode estar oculto nas paredes dessa câmara enigmática? Há especulações de que ela possa conter obras de arte perdidas, como estátuas ou relíquias, que poderiam mudar nossa compreensão da história do cristianismo. Alguns estudos sugerem que na câmara poderiam estar documentos que comprovam a existência de comunidades cristãs primitivas em todo o Roma. Não é impossível que entre as descobertas se encontrem textos até então desconhecidos que possam responder a perguntas sobre os primeiros ensinamentos cristãos. 80 anos de escavações sob a Basílica de São Pedro resultaram em muitos descobrimentos, mas a parte mais misteriosa da câmara ainda não foi completamente explorada. O que espera por seus pesquisadores nas profundezas dessa relíquia? Talvez sob suas camadas de alvenaria estejam escondidos segredos que possam mudar não apenas a história do Vaticano, mas também a do mundo inteiro. As pesquisas científicas continuam e cada novo descobrimento nos aproxima da desvenda desse mistério. É conhecido que na câmara podem estar objetos que datam do primeiro século, o que significa que eles foram testemunhas do surgimento de uma das religiões mais influentes do mundo. Sabe que sob a basílica foram encontrados mais de 370 sepultamentos, mas nenhum deles forneceu provas definitivas sobre o local de São Pedro. Existe um código misterioso que, segundo boatos, é guardado no Arquivo do Vaticano e pode conter informações sobre tecnologias utilizadas em antigas civilizações. Esse manuscrito, supostamente escrito na primeira metade do primeiro milênio da era cristã, tornou-se objeto de muitos debates entre historiadores e arqueólogos. Seu conteúdo poderia mudar nossa compreensão do desenvolvimento das tecnologias. De acordo com algumas fontes, o código descreve métodos de construção que permitiram a construção de grandes estruturas, como as pirâmides, usando ferramentas primitivas disponíveis na época. Sabia que alguns cientistas afirmam que o texto menciona um sistema de máquinas elevadoras que permitiam mover pedras de até 100 toneladas? Isso levanta a questão: como realmente era a tecnologia da antiguidade? Segundo os boatos, o manuscrito também aborda temas de astronomia e navegação, descrevendo métodos que foram perdidos ao longo dos séculos. Por exemplo, um dos fragmentos fala sobre como os antigos navegadores podiam determinar sua localização no mar aberto usando instrumentos simples, como a astrolábio, mas com precisão maior do que a conhecida hoje. Mas isso não é tudo. O código também discute materiais que poderiam ter um valor revolucionário, como ligas metálicas leves que superariam em resistência e leveza os equivalentes modernos. Será que realmente existiam tecnologias que ainda não conseguimos reproduzir? Alguns pesquisadores suspeitam que esse código possa conter indicações sobre o uso de energia semelhante à utilizada em fontes modernas, o que questionaria nosso entendimento da história da ciência. E o mais intrigante
É possível que esse código tenha sido ocultado no Vaticano exatamente por seu potencial caráter destrutivo para os narrativos históricos existentes. Ao longo dos séculos, seu conteúdo permaneceu trancado e apenas nas últimas décadas surgiram boatos sobre sua existência, gerando cada vez mais interesse. Pesquisas arquivísticas mostram que no Vaticano há mais de 30 milhões de documentos, mas apenas uma pequena parte deles está disponível para pesquisa. Então, o que mais pode estar escondido nas páginas não decifradas? A taça da última ceia, sobre a qual há debates intermináveis, é considerada uma das relíquias mais misteriosas do cristianismo. Alguns pesquisadores afirmam que ela foi feita de ágata e incrustada com ouro, enquanto outros acreditam que foi feita de materiais mais simples, como madeira. Historiadores se perguntam: para onde foi essa taça usada por Cristo durante a última refeição com seus discípulos? Segundo uma versão, ela foi entregue aos apóstolos e cada um levou-a para diferentes partes do mundo. Mas você sabia que existe uma teoria segundo a qual a taça pode estar em depósitos secretos do Vaticano? Sim, exatamente. Os arquivos subterrâneos do Vaticano, inacessíveis ao público, podem esconder muitos tesouros, incluindo essa relíquia. Pesquisas arqueológicas mostram que, no início do século XX, na Espanha, foi encontrada uma taça que, segundo alguns, pode ser a mesma. Ela é adornada com padrões complexos e data do primeiro século da era cristã. Mas o que é mais surpreendente, essa taça desapareceu do museu na década de 1990 e seu paradeiro ainda é desconhecido. E agora, imagine que existem várias taças, cada uma delas pretendendo ser a santa. No século XVIII, por exemplo, uma dessas taças apareceu em Londres, mas os historiadores ainda não conseguiram confirmar sua autenticidade. Como assim? Talvez que no Vaticano haja documentos que possam esclarecer o destino dessas relíquias. Muitas fontes indicam que lá há não apenas artefatos religiosos, mas também documentos relacionados à sua busca. E aqui começa algo verdadeiramente louco. Os detalhes desses documentos podem ser tão surpreendentes que mudarão nossa compreensão da história cristã. Imagine, se essas gravações forem publicadas, o mundo pode conhecer os nomes daqueles que procuraram a taça ao longo dos séculos. Pode-se acreditar que tantas pessoas, desde os cruzados até os pesquisadores modernos, foram obcecadas por essa enigmática? Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns pesquisadores afirmam que a taça pode ter propriedades místicas, como curar doentes ou até mesmo dar força. Você sabia que algo ainda mais surpreendente? Em alguns documentos menciona-se que a taça pode estar relacionada a Mercúrio, o deus grego do comércio e das viagens, adicionando uma camada adicional de mistério à sua história. E apesar de todos esses boatos e lendas, o local exato da taça continua desconhecido. De acordo com os últimos dados, o Vaticano atualmente guarda mais de 30 milhões de documentos, e entre eles podem estar informações que mudarão para sempre nossa compreensão dessa relíquia. O arquivo de processos judiciais contra os templários contém mais de 230 volumes, e cada um deles esconde não apenas protocolos secos, mas verdadeiros depoimentos que podem mudar nossa visão da sociedade medieval. As perguntas feitas aos cavaleiros às vezes eram tão surpreendentes que qualquer pessoa moderna se perguntaria: o quê? Por exemplo, um dos interrogatórios mencionava rituais secretos nos quais os membros da ordem participavam. Vocês realmente adoravam um ídolo? Perguntava o inquisidor. E um dos templários respondeu
que era apenas um símbolo, mas ninguém sabia qual exatamente. Esses interrogatórios são registrados com um detalhe impressionante. Mencionam nomes, locais e até detalhes da vida pessoal dos participantes. Às vezes, eles revelam ligações estranhas entre os templários e famílias poderosas da época, o que é ainda mais chocante. No arquivo, há depoimentos que mencionam reuniões secretas com representantes da autoridade real que poderiam ter mudado o curso da história. Muitas menções a outro senhor levantam questões. Quem é esse personagem misterioso, se não é Cristo? Em alguns depoimentos, os templários insinuam a existência de algum conhecimento que eles possuíam, mas que outros não tinham. Como esse conhecimento poderia ser usado? Há especulações de que ele estava relacionado à alquimia ou até tecnologias que estavam à frente do seu tempo. Por exemplo, um templário mencionou um metal que brilha à noite, e até hoje os cientistas modernos não conseguiram explicar esse fenômeno. Além disso, o arquivo contém registros sobre como os templários usavam suas conexões com as rotas comerciais para transportar não apenas mercadorias, mas também informações, o que os tornava mais influentes do que imaginamos. Muitos desses documentos estão em arquivos fechados e apenas poucos pesquisadores tiveram acesso a eles. Registros sobre torturas aplicadas aos templários evocam imagens assustadoras. Confesse ou nós te queimaremos. Os métodos exatos de interrogatório e de pressão física permanecem na sombra, mas seu impacto na mente das vítimas só pode ser imaginado. Mas isso não é tudo. Entre os protocolos há menções sobre tesouros que ainda não foram encontrados. Sabia que, em um dos interrogatórios, menciona-se um cruz de ouro que, segundo os boatos, foi escondido em algum lugar na França? Alguns dados indicam que essa cruz poderia conter joias incrustadas, cujo valor é estimado em milhões ou até bilhões de euros modernos. É interessante que alguns pesquisadores estão convencidos de que esses registros podem levar ao descobrimento não apenas de valores materiais, mas também de segredos profundos que os templários guardaram ao longo dos séculos. A questão é: quantas ainda mais segredos estão esperando para serem descobertos nesses registros? E quais descobertas podem mudar não apenas nossa compreensão dos templários, mas também da história da Europa? Os tesouros dos templários se tornaram uma verdadeira lenda, e em Roma existem muitos boatos de que parte desses valores poderia estar sob o controle do Vaticano. Por exemplo, no início do século XX, o arqueólogo italiano Gianni Longo afirmou ter encontrado documentos antigos que indicavam a existência de depósitos secretos de tesouros escondidos sob o Vaticano. Esses depósitos, supostamente, continham lingotes de ouro e joias que os templários acumularam ao longo de suas expedições para o Oriente. Mas isso não é tudo. Segundo as lendas, os tesouros dos templários poderiam estar conectados a rituais antigos e conhecimentos secretos que possivelmente não deveriam ter caído nas mãos do público em geral. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Alguns pesquisadores acreditam que o Vaticano poderia ter se beneficiado desses tesouros para fortalecer sua autoridade e influência na Europa. Em particular, no século XVI, quando o Vaticano enfrentava dificuldades financeiras, surgiram boatos de que, além das joias, os depósitos secretos também continham relíquias valiosas que poderiam ajudar a restaurar a situação financeira. Mas isso não é tudo. No século XIX, um dos papas, segundo os boatos, nomeou uma comissão especial para investigar esses tesouros, mas os resultados nunca foram publicados.
Sabe o que acontece quando segredos são guardados por muito tempo? Eles geram novos mitos. Ao redor do Vaticano, formaram-se mitos sobre os tesouros fabulosos que poderiam mudar o curso da história. Por exemplo, no século XX, alguns caçadores de aventuras afirmaram ter encontrado mapas antigos que indicavam a localização desses tesouros. Um desses caçadores foi o famoso aventureiro Ricardo Martello, que passou anos procurando, afirmando que os tesouros dos Templários estavam escondidos a 30 metros de profundidade sob a Basílica de São Pedro. Mas o que realmente surpreende, apesar de todos esses boatos e buscas, nenhum tesouro foi encontrado e até hoje permanece a dúvida. Não será esse tesouro apenas um mito criado para atrair turistas e caçadores de aventuras? Ao redor do Vaticano, ainda circulam boatos de que algumas altas autoridades guardam em segredo não apenas os tesouros, mas também os conhecimentos antigos dos Templários, capazes de mudar nossa compreensão da religião e da história. A intriga não se acalma e muitos continuam acreditando que os tesouros dos Templários ainda esperam seu momento, escondidos nas entranhas de Roma. E aqui está um fato que faz pensar. No século XVIII, um dos papas até ordenou a realização de escavações, mas elas foram imediatamente interrompidas sem explicação. Nos corredores semi-escuros das antigas igrejas de Roma, escondem-se relíquias que poderiam até mesmo chocar os mais experientes caçadores de aventuras. Imagine, em um desses lugares inacessíveis aos visitantes comuns, pode haver o poder dos primeiros mártires cristãos. Por exemplo, os restos de São Sebastião, que foi martirizado no III século, são guardados em catacumbas onde, ao longo dos séculos, se acumularam tantos mistérios que é difícil até mesmo imaginá-los. Essas catacumbas, que se estendem por mais de 100 quilômetros sob a cidade, não guardam apenas corpos, mas também artefatos que poderiam revelar a vida dos primeiros cristãos. E o mais incrível, em uma das cápsulas guardam-se fragmentos de relíquias reconhecidas como autênticas em 2009, com uma idade superior a 18 séculos. Sabe o que acontece quando arqueólogos tentam acessar esses lugares? Eles frequentemente encontram sérias barreiras, desde a segurança até complexas burocracias que não permitem a pesquisa desses antigos depósitos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em alguns casos, durante as escavações, encontraram não apenas restos, mas também objetos relacionados aos rituais dos primeiros cristãos, como amuletos e vasos para a comunhão, feitos de materiais raros como ouro e prata. Essas descobertas nos levam a pensar que os primeiros cristãos guardavam cuidadosamente suas relíquias, escondendo-as dos olhos dos iconoclastas. Em um tempo em que o cristianismo estava apenas começando seu caminho e enfrentava perseguições, cada artefato poderia se tornar uma causa para perseguições. E agora, imagine que em um desses depósitos pode estar o Santo Graal, sobre o qual se fala há séculos. Mas isso ainda não é tudo. Em alguns depósitos foram encontrados textos antigos que, segundo os cientistas, poderiam conter os ensinamentos perdidos dos primeiros apóstolos, aqueles que foram esquecidos ou substituídos. Esses textos, escritos em pergaminho, poderiam ser a chave para entender o ensino cristão primitivo. E mais um fato: apenas uma pequena parte das catacumbas está aberta ao público, enquanto muitos trechos permanecem fechados, esperando seu momento. Por exemplo, no século XXI, foram encontrados passagens secretas que levam a novos salões cheios de mistérios
e ninguém sabe quais outras relíquias podem estar lá. Cada um desses artefatos não é apenas uma história, é parte de algo muito maior do que podemos imaginar. O Índice de Livros Proibidos, ou Index Expurgatórios, é uma lista de obras que foram condenadas pela Igreja Católica por seu conteúdo potencialmente perigoso. Este índice foi criado pela primeira vez no século XVI, quando a Reforma colocou em questão a autoridade da Igreja e seus ensinamentos. Imagine, em 1533, quando o índice foi oficialmente estabelecido, as primeiras 10 obras incluídas nele foram, na prática, declaradas não vendáveis e até mesmo destruíveis. Entre essas obras estavam as de autores famosos como Martinho Lutero, cujas ideias sobre liberdade religiosa chocaram as autoridades eclesiásticas. Mas isso não é o mais estranho. O índice também incluía obras que hoje são consideradas clássicas, como Dom Quixote de Miguel de Cervantes, que foi proibido por sua crítica às doutrinas religiosas. E você sabe o que é ainda mais chocante? O índice permaneceu em vigor até o ano 2001, e ao longo desse tempo, muitas obras foram proibidas apenas por questionarem visões tradicionais. No final, mais de 770 obras entraram nesse índice, incluindo trabalhos de filósofos e cientistas como René Descartes e Gottfried Leibniz. E você acha que essas obras sobreviveram? Muitas delas conseguiram sobreviver em bibliotecas mantidas em coleções privadas ou até mesmo em mosteiros, mas o acesso a elas era estritamente limitado. Imagine saber que sua obra ainda está proibida, como se você tivesse escrito um romance perigoso sobre segredos de poder. A Igreja até considerou a criação de uma comissão especial para estudar o conteúdo das obras e decidir quais deveriam ser deixadas nas prateleiras e quais deveriam ser destruídas. Mas o mais interessante é que algumas dessas obras, que entraram no índice, foram restauradas apenas décadas após sua abolição. Por exemplo, O Capital de Karl Marx só foi acessível para leitura no século XIX, e suas ideias sobre a luta de classes permaneceram sob estrita vigilância. No entanto, você sabia que alguns autores escreviam suas obras de maneira a contornar os proibimentos? Por exemplo, nas obras de Friedrich Nietzsche, há sutis críticas às doutrinas religiosas, o que permitiu que ele evitasse um banimento direto. E apesar de o índice ter sido oficialmente abolido, seu legado continua vivo. Muitas obras ainda estão proibidas em países com censura rigorosa. Atualmente, existem mais de 100 livros que ainda estão na lista negra, e seu conteúdo permanece um mistério para muitos. O Vaticano, como centro da Igreja Católica, ao longo dos séculos foi não apenas um oásis espiritual, mas também científico, onde os experimentos alquímicos e a busca pela pedra filosofal ocupavam a mente de muitos cientistas e padres. Imagine que nestas paredes, onde hoje se encontram obras de arte grandiosas, no meio-idade eram realizados experimentos com o objetivo de transformar metais comuns em ouro e encontrar o elixir da vida. O Papa Leão III, conhecido por seu interesse pela ciência, no início do século XI, criou, na corte, um pequeno laboratório onde os alquimistas trabalhavam na criação da pedra filosofal. Sob a supervisão de altos dignitários da Igreja, eles utilizavam tecnologias complexas, incluindo destilação e sublimação, para estudar as propriedades de diferentes substâncias. Nestes laboratórios papais, encontravam-se tanto alquimistas experientes quanto iniciantes, atraídos pela possibilidade de desvendar os segredos da natureza. Sabia que um dos alquimistas mais famosos da época, Paracelso, afirmava que a pedra filosofal
não só poderia transformar chumbo em ouro, mas também curar doenças. Essa ideia era tão popular que o próprio Vaticano começou a apoiar ativamente as pesquisas alquímicas para não perder a oportunidade de enriquecer. Mas isso não é o mais estranho. Muitos desses experimentos eram realizados com materiais raros, como mercúrio e ácido sulfúrico, tornando-os extremamente perigosos. Pouco depois, no século XV, o Papa Sisto IV fundou a Academia de São Lucas, onde a alquimia se tornou uma das principais disciplinas e suas pesquisas eram financiadas com recursos papais. Esta academia atraía cientistas de toda a Europa, e entre eles estavam personalidades como Giordano Bruno, que sonhava com a criação da pedra filosofal. Mas o que aconteceu com esses alquimistas quando seus experimentos não davam resultados? Alguns deles eram perseguidos e acusados de heresia, pois suas pesquisas iam contra os ensinamentos da Igreja. No entanto, a cozinha do Vaticano continuava fervilhando e os alquimistas não paravam suas buscas. No século XVII, o Papa Urbano VIII se tornou o patrono dos alquimistas e até mesmo realizava experimentos utilizando receitas secretas. Curiosamente, no Vaticano, ainda existem muitos manuscritos e textos alquímicos que permanecem não desvendados. Por exemplo, um deles, escrito no século XII, descreve métodos para obter ouro de minérios de estanho com o uso de substâncias misteriosas que até hoje não foram identificadas. Com o tempo, a alquimia foi cedendo lugar às ciências modernas, mas seu legado continua vivo nas enigmas e mitos relacionados à busca pela pedra filosofal. Grandes mentes da época do Renascimento, como Rogério Boscovich e Paracelso, frequentemente trabalhavam sob a proteção de altas autoridades, incluindo papas romanos. Por exemplo, o Papa Leão III, conhecido por seu interesse pela ciência e arte, financiava experimentos alquímicos realizados em laboratórios secretos, protegidos dos olhares curiosos. Esses laboratórios, localizados no Vaticano, estavam equipados com complexo equipamento, incluindo fornos onde a temperatura alcançava 800 graus Celsius e complexos aparelhos de vidro que permitiam a destilação e extração de substâncias raras. Sabia que muitos alquimistas não apenas buscavam transformar chumbo em ouro, mas também criar o elixir da vida? Esse elixir mítico, segundo suas crenças, poderia conceder imortalidade e saúde. Os experimentos financiados pelos papas frequentemente incluíam ingredientes raros, como pó de unicórnio e pedras preciosas consideradas mágicas. Por exemplo, em um dos registros do alquimista Agripa de Nettesheim, menciona-se que ele usou cristais encontrados em cavernas dos Alpes, que, segundo se acreditava, possuíam propriedades especiais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns alquimistas tentaram criar seres vivos a partir de matéria inanimada, o que lembra os experimentos descritos em Frankenstein, de Mary Shelley. No Vaticano, entre os registros secretos, há menções de tentativas de criar um androide, um ser capaz de pensar e sentir, o que seria um avanço real na ciência. E o que é ainda mais chocante? Em alguns casos, os alquimistas usavam não apenas reações químicas, mas também fenômenos astronômicos, acreditando que estrelas e planetas influenciavam o sucesso de seus experimentos. Assim, em um dia especial, quando a Lua estava em uma posição especial, eram realizados rituais para aumentar as propriedades mágicas dos compostos usados. No entanto, apesar de todos esses esforços,
muitos experimentos terminavam em fracasso e, nos arquivos do Vaticano, podem ser encontrados registros de explosões e desastres causados pelo manejo inadequado de substâncias perigosas. Por exemplo, em 1505, houve uma explosão em um laboratório que danificou vários cômodos adjacentes e causou o alagamento de um depósito subterrâneo com materiais alquímicos. No entanto, apesar de todos os riscos, a alquimia deixou uma marca profunda na história da ciência, e os experimentos secretos continuaram a inspirar cientistas ao longo dos séculos. E o que é realmente impressionante, muitas das ideias dos alquimistas anteciparam descobertas feitas nas áreas de química e física, como a criação de novos materiais e a compreensão da estrutura molecular das substâncias, que foram confirmadas apenas no século XX. Nos arquivos da Europa estão escondidos rituais de exorcismo, dos quais os pesquisadores modernos nunca ouviram falar, e seu conteúdo pode ser chocante. Imagine que, no século XIII, os padres utilizavam rituais que incluíam não apenas orações, mas também castigos físicos para expulsar demônios. Em um desses rituais, preservado em um manuscrito, o padre exigia que o possesso bebesse uma mistura de vinagre e sal, enquanto recitava encantamentos que, segundo ele, quebrariam as correntes do inferno. E o que é ainda mais chocante? Em alguns casos eram usados amuletos especiais feitos de materiais considerados poderosos, como a madeira de certas árvores, como a pinheiro, que, segundo os mitos, poderia proteger contra espíritos malignos. Esses amuletos eram usados até mesmo na vida cotidiana para evitar encontros com forças sobrenaturais. Mas isso não é tudo. Em um dos rituais, menciona-se que os padres utilizavam perfumes de pureza, queimando incenso para criar um espaço proibido, onde os demônios não podiam estar. Um elemento importante desses rituais era o uso de água, abençoada em um dia especial, que era considerada água da vida e poderia expulsar os espíritos malignos do corpo. E agora imagine isto. Em um desses rituais, o padre exigia que o possesso mordesse um pedaço de pão, previamente abençoado, pois acreditava que o pão, com força divina, poderia levar o demônio. Em alguns manuscritos, menciona-se que o processo de exorcismo poderia durar vários dias, às vezes até semanas, dependendo da resistência do demônio. Isso significava que os padres deveriam ficar com o possesso, passando tempo em orações e rituais, criando uma atmosfera cheia de medo e esperança. Se você pensava que isso era impressionante, então veja isto. Os rituais também incluíam sacrifícios, onde, em alguns casos, era necessário sacrificar uma galinha ou até mesmo uma cabra, o que, segundo os padres, fortalecia a força de expulsão. Existiam até mesmo sociedades secretas que transmitiam esses rituais de geração em geração, e algumas delas estavam ligadas a práticas mágicas. No século XVIII, quando esses rituais começaram a ser criticados, os textos preservados se tornaram objeto de interesse para os ocultistas, que procuravam maneiras de restaurar essas antigas práticas. E o mais louco de tudo? Alguns pesquisadores afirmam que esses rituais tinham suas raízes em tradições pagãs, o que torna sua conexão com o cristianismo ainda mais confusa e intrigante. Enquanto alguns papas governavam com grandeza, outros encontraram seu destino em sangrentos golpes de Estado, e você sabe o que há de mais misterioso? Com a morte de cada um desses pontífices, o número de coincidências estranhas apenas aumentava. Por exemplo, o Papa Estevão VI, assassinado em 1991, após sua morte martirizada, tornou-se símbolo de uma maldição.
Seu corpo foi exumado e submetido a um julgamento, o que levou muitos a falarem do maldição dos papas mortos. E agora, imagine que isso não é apenas uma lenda. No Vaticano, após mudanças violentas de poder, ocorreram muitos eventos inexplicáveis. Em 1330, quando o Papa Bento XI morreu, em circunstâncias misteriosas, sua sala começou a apresentar fenômenos estranhos. Objetos se moviam sozinhos e a luz se apagava em locais inesperados. Mas isso não é tudo. Em 1345, após o assassinato do Papa Clemente VI, Roma foi atingida por uma epidemia de peste que levou à morte de milhares de cidadãos. Alguns acreditavam que isso era consequência de sua maldição lançada sobre a cidade. E o que é ainda mais chocante? No Vaticano existe uma lenda sobre o fantasma papal, que supostamente aparece na noite em que um papa parte para o além. Logo após o assassinato do Papa João XXIII, testemunhas afirmaram ter visto seu espírito vagando pelos corredores do Vaticano, como se estivesse esperando para que sua voz fosse ouvida. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em 1493, após a morte do Papa Alexandre VI, ocorreu uma explosão misteriosa na Basílica de São Pedro que destruiu parte de suas paredes. Muitos acreditavam que isso era um reflexo da maldição que pairava sobre seu legado, pois seu reinado foi marcado por escândalos e corrupção. Mas isso é apenas uma parte da história. Após o assassinato do Papa Paulo VI, nas décadas de 1970, o mundo foi testemunha de uma série de eventos catastróficos, desde ataques terroristas até desastres naturais, que, segundo alguns, estavam relacionados à sua morte. Podemos considerar esses eventos simples coincidências ou eles realmente estavam sob o domínio de uma maldição sombria? Uma das características mais intrigantes é que, em cada momento de mudança violenta de poder no Vaticano, eram registrados fenômenos anômalos, desde falhas nos relógios até fenômenos inexplicáveis no céu. 18 papas que morreram violentamente deixaram um rastro de mistérios e enigmas que ainda não foram esclarecidos. Por exemplo, em 1891, o Papa Leão XIII morreu em circunstâncias misteriosas e, no mesmo dia, em Roma, ocorreu um eclipse solar incomum que muitos interpretaram como um sinal. O que realmente acontece no Vaticano quando há uma mudança de papas? Os segredos que as paredes dessa cidade santa guardam podem até mesmo surpreender os mais céticos. Na história do Vaticano, há figuras que desapareceram dos registros oficiais de papas e cujos nomes ainda geram muitos debates. Por exemplo, o Papa Estevão II, que governou no VI século, foi surpreendentemente excluído da lista de papas, possivelmente devido às suas ideias heréticas. Não é de se espantar que, em tempos em que a Igreja lutava contra diversas heresias, qualquer desviamento da doutrina ortodoxa pudesse levar ao exílio. Sabia que, para a Igreja, heresia não é apenas discordância, mas uma verdadeira ameaça ao poder, que poderia causar reais perturbações entre os fiéis. E quando falamos de papas, cujos nomes poderiam ter sido apagados, não podemos esquecer do Papa Leão VII, que foi acusado de corrupção e devassidão. Seu reinado durou apenas 3 anos, e após sua morte, muitos registros simplesmente apagaram seu nome, como se ele nunca tivesse existido. Imagine o choque que isso poderia causar entre seus seguidores. Mas isso não é o único exemplo. O Papa Bento IX, que governou 3 vezes, é conhecido não apenas por sua instabilidade, mas também por escândalos relacionados à devassidão e à venda do trono papal.
É interessante que seu nome também desapareceu dos registros históricos, e muitos historiadores discutem sobre quantas vezes ele realmente foi papa. E o que é ainda mais chocante, ele foi papa aos 18 anos e seu reinado se tornou um dos mais controversos da história. O Papa Anastácio X, por exemplo, poderia ter se tornado uma vítima do esquecimento, não fosse sua oposição aos patrícios romanos que buscavam o poder na Igreja. Seu nome não apenas desapareceu dos registros oficiais, mas suas ações também foram duramente criticadas, o que resultou em sua insustentável posição. Lembre-se do Papa Silvestre II, considerado o primeiro papa cientista, mas cujas ideias e visões sobre ciência e racionalidade também foram duramente criticadas. E assim, essa cadeia de papas que a história esqueceu ou intencionalmente apagou de sua memória, forma não apenas imagens individuais, mas uma verdadeira pintura da luta pelo poder dentro da Igreja. Todo esse caleidoscópio de contradições, escândalos e heresias deixa um rastro de mistérios que ainda hoje intrigam os pesquisadores. Lembre-se de que apenas 30% dos papas na história ficaram na memória por seus feitos e governos, enquanto os outros foram esquecidos, como se nunca tivessem existido. Na história da Igreja Católica, há uma figura sobre a qual poucos sabem, mas que teve influência sobre decisões que afetaram toda a comunidade cristã: o Papa Leão III. No entanto, o que o torna único é que ele nunca foi oficialmente papa. Sua influência começou no final do século IX, quando ele era apenas um monge no mosteiro de Aldeigunde, na região de Roma. Leão III era habilidoso em manipular eventos na Igreja e não deixou documentos ou registros que pudessem confirmar sua autoridade. Mas como ele conseguia isso? O segredo estava em suas estreitas relações com famílias influentes e figuras políticas da época. Ele usava essas conexões para pressionar os papas em exercício, sugerindo-lhes quais decisões tomar. Por exemplo, ele se envolvia ativamente nas eleições papais, o que lhe permitia controlar a direção da política eclesiástica. Você sabia que, em um momento, sua influência era tão grande que ele se tornou, de fato, um papa-sombra, capaz de tomar decisões, mesmo quando não era mencionado oficialmente? 8 papas daquela época dependiam de sua opinião, e isso não era coincidência. Ele sabia como explorar as fraquezas dos outros, criando uma aura de mistério e força ao seu redor, e assim conseguia manipular os assuntos da Igreja, permanecendo nas sombras. Esse paradoxal status de não-papa não passou despercebido. Seus adversários tentavam desmascará-lo, mas Leão III sempre encontrava uma maneira de se manter seguro. Sua vida é cheia de intrigas e surpresas, e cada nova virada revela mais mistérios. Por exemplo, em um dia, ele até ofereceu seus serviços como consultor na escolha de novos bispos, e essa oferta foi aceita por vários clérigos influentes, aumentando ainda mais seu peso. Sua influência era sentida mesmo fora de Roma, quando ele apoiava certas forças políticas que, por sua vez, ajudavam a fortalecer sua autoridade dentro da Igreja. Um fato intrigante: Leão III nunca deixou nenhum registro escrito de sua influência, mas seu nome aparece em cartas e documentos relacionados às eleições papais. Esse paradoxo torna sua figura ainda mais misteriosa e atraente. Você sabia que ele conseguiu influenciar até mesmo eventos históricos, como o cisma entre a Igreja Oriental e a Ocidental? Seu influente poder era tal que muitas decisões tomadas nesse período podem ser vistas como resultado de suas manipulações e estratégias.
Assim, seu papel na história da Igreja Católica permanece uma das maiores enigmas que ainda intriga estudiosos e historiadores. E o mais fascinante, alguns estudos mostram que suas ideias e métodos de manipulação foram usados por muitos de seus seguidores ao longo de vários séculos, levantando a questão de até que ponto a influência de uma pessoa pode moldar o curso da história. O lendário Espelho da Verdade, ao longo dos séculos, atraiu a atenção de historiadores e buscadores de aventuras como um miragem sedutor, capaz de revelar a verdade mais profunda. Dizem que esse dispositivo, criado na Idade Média, possuía um poder mágico, permitia distinguir a verdade da mentira nas palavras de quem olhava para ele. Imagine, um papa, sentado em sua cadeira majestosa, poderia apenas olhar para seus conselheiros e instantaneamente determinar quem dizia a verdade e quem mentia. Mas o mais chocante, alguns textos afirmam que o espelho foi feito de um metal especial, encontrado apenas em minas abandonadas na atual Irã. Esse metal, conhecido como titânio, possuía propriedades ópticas únicas e, segundo as lendas, era capaz de captar não apenas a luz, mas também as vibrações invisíveis da mentira. Como isso poderia ser possível? Na Idade Média, alquimistas e cientistas estudavam a natureza da luz e do som, tentando entender como elas interagem com as emoções humanas. Alguns até acreditavam que o espelho da verdade poderia estar relacionado a rituais antigos destinados a purificar a alma da mentira. Mas isso não é tudo. Existe uma lenda de que o espelho desapareceu no período em que os papas começaram a perder seu poder, e desde então ninguém conseguiu encontrá-lo. Há teorias de que o dispositivo foi escondido em catacumbas secretas sob o Vaticano, onde é guardado por guardiões misteriosos. Se você acha isso incrível, aqui está mais um fato. No século XVI, um dos pesquisadores mais conhecidos, Pedro de Alvarado, afirmou ter visto o espelho quando visitou um mosteiro abandonado na fronteira com o México. Ele descreveu como, ao olhar para o espelho, viu não apenas seu reflexo, mas também imagens das pessoas que o enganavam. O que aconteceu com o espelho da verdade? Há menções de que ele poderia ter sido usado em reuniões secretas, onde decisões eram tomadas com base nas visões obtidas do dispositivo. No entanto, a pergunta mais misteriosa permanece. Realmente, o espelho já existiu ou é apenas um produto da imaginação? Em alguns manuscritos, afirma-se que ele poderia ter sido criado por ordem do próprio Deus para ajudar as pessoas a evitar a mentira. Mas isso ainda não é tudo. Segundo os historiadores, no século XX, vários pesquisadores tentaram recriar o espelho usando tecnologias modernas, e alguns deles afirmaram ter criado um dispositivo capaz de identificar emoções através da expressão facial e da voz. Esses experimentos levantam a questão: podemos realmente criar um espelho da verdade no século XXI? Em laboratórios modernos, estão sendo desenvolvidas sistemas com inteligência artificial que podem analisar palavras humanas, e alguns deles já alcançaram bons resultados. O Vaticano, aparentemente, é um bastião de espiritualidade e poder religioso, mas ao seu redor sempre pairam rumores sobre ligações com sociedades secretas, como maçons e iluministas. Sabe-se que, no século XVIII, quando o maçonismo começou a ganhar popularidade, alguns papas, incluindo Clemente XII, expressaram preocupação com o crescente poder deles. Nesse período, os maçons promoveram ativamente ideias de liberdade de pensamento e secularismo, o que, sem dúvida,
contraria a doutrina católica. Em resposta, a Igreja não apenas condenou o maçonismo, mas também, em 1787, incluiu-o na lista de sociedades proibidas. No entanto, isso não é tudo. É conhecido que alguns altos clérigos supostamente mantinham ligações secretas com maçons, levantando muitas questões sobre os padrões duplos dentro do Vaticano. Agora, imagine que no início do século XX, quando o mundo passava por grandes mudanças, surgiram rumores de que o Vaticano tentava usar maçons para influenciar a situação política na Europa. Em particular, em 1930, reuniões secretas em Roma entre representantes do Vaticano e lojas maçônicas causaram grande sensação. Parece que a Igreja procurava aliados para enfrentar o crescente fascismo e nazismo, mas isso ainda não é o mais estranho. No século XX, quando os iluministas se tornaram símbolos de teorias da conspiração, o Vaticano novamente se viu no centro das atenções. Alguns pesquisadores afirmam que, na década de 1930, o Papa Pio XI supostamente tinha acesso a informações obtidas de organizações secretas que poderiam ter influenciado suas decisões sobre a Segunda Guerra Mundial. Se você achava isso incrível, então ouça isto. Existem muitas histórias de que altos membros da Igreja Católica poderiam estar envolvidos em rituais e cerimônias características das lojas maçônicas. Por exemplo, no século XVIII, na Polônia, foi descoberta uma loja maçônica na qual estavam alguns padres católicos, o que levou a um escândalo e investigação pela Igreja. E agora, imagine que no final do século XX, na era da globalização, o Vaticano começa a estabelecer ligações com diversas organizações, incluindo aquelas acusadas de práticas maçônicas. Em particular, em 2003, o Papa João Paulo II encontrou-se com representantes de diversas religiões e organizações, incluindo alguns suspeitos de ligações maçônicas. Isso gerou grande discussão e crítica por parte dos conservadores dentro da Igreja Católica. E o mais absurdo de tudo, documentos que revelam os assuntos internos do Vaticano continuam sob sigilo por décadas, e apenas poucos se aventuraram a levantar o véu da mistério para saber se esses rumores sobre colaboração e oposição eram verdadeiros. As práticas secretas da astrologia no Vaticano sempre estiveram envolvidas em um manto de mistério. Imagine que esses horóscopos poderiam ser usados para tomar decisões importantes, não apenas sobre o destino de indivíduos, mas também de nações inteiras. 80% dos papas, começando com o Papa Sisto IV, utilizaram conselhos astrológicos para planejar suas ações, o que causa surpresa, considerando a posição oficial da Igreja contra essa ciência. O que é mais intrigante? O Papa Gregório XIII, que introduziu o novo calendário, supostamente se baseou em cálculos astrológicos para escolher o momento certo para isso. Isso parece saído de um romance místico, mas os fatos confirmam que a astrologia fazia parte de sua vida. Nos arquivos do Vaticano existem registros mencionando mapas astrológicos feitos para diversos papas, e isso tudo no contexto de condenação da astrologia como prática herética. Mas isso não é tudo. Durante o Renascimento, a astrologia era considerada uma ciência, e muitos cientistas renomados, como Copérnico e Galileu, realizavam observações astrológicas, adicionando um contexto interessante à atividade do Vaticano. Ao longo dos séculos, astrólogos que trabalhavam na corte ocupavam altos cargos e seus conhecimentos eram frequentemente usados para prever o futuro.
O que é ainda mais chocante? Alguns astrólogos papais eram tão influentes que seus pareceres podiam determinar a política de estados inteiros. Por exemplo, previsões astrológicas podiam influenciar a escolha de aliados ou até mesmo o início de guerras. Eventos importantes, como coroações ou guerras, frequentemente eram planejados com base em fatores astrológicos. No século XVIII, a astrologia ganhou nova popularidade e até personalidades como o Papa Pio VI continuaram a recorrer a astrólogos, apesar da proibição oficial. Nessa época, no Vaticano, continuavam a existir sociedades secretas onde a astrologia era usada como meio de influenciar os círculos mais altos da Igreja. Essas tradições, conhecidas por muitos, poderiam ser consideradas absurdas, mas eram parte da vida cotidiana. E você não vai acreditar, mas mesmo no século XX, alguns papas consultavam astrológicos em segredo. Em documentos arquivados foram encontrados registros de encontros com astrólogos renomados, levantando a questão de até que ponto essas práticas estavam enraizadas no próprio coração do poder eclesiástico. A astrologia, que era considerada apenas uma brincadeira para o povo comum, se revelava um instrumento capaz de influenciar o destino de nações inteiras. Essas tradições ocultas, preservadas ao longo dos séculos, continuam a ser tema de discussão entre historiadores e pesquisadores. O Vaticano, com seus vastos recursos, continua a guardar seus segredos, e apenas poucos se atrevem a levantar o véu do mistério para descobrir até que ponto essas práticas estão enraizadas. O Vaticano, sendo o centro da Igreja Católica, não poderia ignorar a onda de interesse gerada pelas profecias maias sobre o fim dos tempos em 2012. Naquele tempo, muitos pesquisadores e místicos discutiam ativamente os possíveis cenários de Apocalipse, e até os cientistas mais céticos começaram a analisar os textos antigos e os sistemas calendários maias. Documentos secretos relacionados a esse fenômeno poderiam ter sido criados em resposta ao crescente interesse e, possivelmente, nos arquivos do Vaticano estão guardados materiais sobre como a Igreja interpretava essas previsões. Por exemplo, no século XX, com o desenvolvimento do interesse por fenômenos paranormais e previsões, o Vaticano realizava suas próprias pesquisas para entender e interpretar essas profecias. Em alguns documentos internos, mencionava-se até a possibilidade de usar essas previsões para fortalecer a fé e controlar a fé da congregação. Em 1986, no contexto de catástrofes globais e mudanças ambientais, o Vaticano lançou várias publicações discutindo diferentes interpretações do fim dos tempos, incluindo as previsões maias. Esses documentos poderiam conter tanto pesquisas científicas quanto reflexões teológicas sobre a natureza do tempo e do destino. Interessantemente, em 2012, quando o mundo esperava a destruição, alguns líderes católicos emitiram declarações que refutavam o mito do fim dos tempos, afirmando que o verdadeiro fim dos tempos não pode ser compreendido pelos humanos. Mas isso não é tudo. Nos círculos científicos do Vaticano, discutiam como a interpretação das profecias maias poderia influenciar a percepção da fé católica e até como isso poderia afetar a atividade missionária na América Latina. Como resultado, nos arquivos poderiam estar guardados muitos estudos não apenas sobre os textos maias, mas também sobre outras culturas que previam catástrofes globais. Cada um desses estudos, possivelmente, continha não apenas uma interpretação, mas também o contexto em que foram feitas essas previsões. Se você pensava que isso era apenas uma curiosidade histórica,
observe que o Vaticano acompanhava ativamente as tendências globais e, possivelmente, desenvolvia seus próprios enfoques para interpretar o futuro, para manter sua influência sobre os fiéis em um mundo onde o medo do desconhecido é tão grande. Nos arquivos do Vaticano podem estar guardadas obras não publicadas que investigam como a religião e a ciência podem coexistir em um mundo moderno, onde essas previsões se tornam cada vez mais relevantes. Existe a opinião de que nos arquivos secretos do Vaticano estão guardadas informações sobre contatos com civilizações que deixaram vestígios na Terra muito antes de começarmos a registrar a história. Esses documentos podem conter menções sobre culturas altamente desenvolvidas que utilizavam tecnologias hoje inacessíveis à humanidade. Sabia que em textos antigos, como o Épico de Gilgamesh, há alusões a encontros com seres dotados de conhecimentos e habilidades extraordinárias? Alguns pesquisadores afirmam que esses artefatos podem ser a chave para entender civilizações que destruíram seus conhecimentos em consequência de catástrofes ou guerras. Por exemplo, na Mesopotâmia, arqueólogos encontraram tábuas que descrevem métodos de construção semelhantes aos usados na construção das pirâmides do Egito, mas com detalhes que ainda não conseguimos reproduzir. E agora imagine que nesses arquivos podem estar informações sobre mecanismos que permitiam o transporte de grandes blocos de pedra de várias toneladas, assim como faziam os construtores das pirâmides. Em um dos manuscritos recentemente descobertos, menciona-se os dragões, que possam ser nada mais que uma descrição de tecnologias altamente avançadas, capazes de criar veículos voadores. Como é possível? Essas menções enigmáticas podem nos dar pistas sobre como os antigos podiam interagir com civilizações altamente desenvolvidas que possivelmente possuíam conhecimentos sobre o espaço e até mesmo sobre outros planetas. Além disso, em algumas culturas, como a dos maias, existem lendas sobre visitantes que trouxeram conhecimentos sobre agricultura e astronomia. Arqueólogos encontram objetos que claramente não correspondem às tecnologias locais. Por exemplo, ferramentas de pedra tão precisas que as tecnologias modernas não conseguem repetir esse processo. E aqui começa o verdadeiro mistério. Em alguns desertos do mundo, como o de Nazca, no Peru, foram encontrados geóglifos que só são visíveis do ar, o que levanta questões sobre quem os criou e por quê. Se você pensava que isso era impressionante, espere só. Em Harappa, na atual Paquistão, foram encontrados restos de cidades com um planejamento que é difícil de explicar à luz da história conhecida. Isso significa que existiram civilizações com conhecimentos avançados em arquitetura e urbanismo que desapareceram sem deixar vestígios. E o mais incrível de tudo, algumas dessas cidades tinham sistemas de esgoto que podem rivalizar com os modernos, o que questiona nossas ideias sobre o progresso tecnológico. O Vaticano, com sua atmosfera misteriosa e multitude de segredos, não guarda apenas artefatos religiosos, mas também muitos segredos que sustentam sua autoridade ao longo dos séculos. Por exemplo, em seus arquivos são armazenados mais de 30 quilômetros de documentos, muitos dos quais permanecem inacessíveis ao público. Isso cria uma aura de mitos e lendas que cercam a Igreja Católica, alimentando o interesse tanto dos fiéis quanto dos pesquisadores. Você sabia que entre esses documentos há cartas escritas pelo próprio Papa Pio II, que contêm discussões francas
sobre intrigas políticas de sua época? Mas isso não é tudo. No Vaticano, existe um arquivo secreto, acessível apenas a poucos. Nele estão documentos que tratam não apenas da vida religiosa, mas também da política internacional, incluindo correspondência com líderes como Napoleão Bonaparte. Isso levanta uma questão: por que guardar essa informação? Talvez seja necessário para manter o controle sobre a história e a formação de doutrinas que podem influenciar milhões de pessoas. Se você acha que isso parece um enredo de um thriller, então há algo ainda mais intrigante. O Vaticano controla um dos fluxos de informação mais poderosos do mundo, o que lhe permite influenciar a opinião pública em uma escala difícil de imaginar. Nesse contexto, os segredos guardados no Vaticano não são apenas artefatos do passado, mas também poderosos instrumentos que podem ser usados para controlar o presente. E algo ainda mais surpreendente: segundo algumas estimativas, apenas nos últimos anos, o Vaticano gastou mais de 1 milhão de euros na guarda e restauração de seus arquivos, o que destaca sua importância na manutenção da autoridade e do influência da Igreja Católica.